dia de festa. Estive aqui na quinta, estive ontem, estou hoje novamente. Eu quero já começar agradecendo ao apóstolo Sidney pela oportunidade, tá? Que o Senhor venha abençoar cada vez mais, toda sorte de bênção possa estar estendida sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a igreja do Senhor. Também quero agradecer ao presbítero Iverto, também, né, que faz parte dessa igreja, está junto com o apóstolo Sidney e demais irmãos. Desde já, quem não me conhece, eu sou a pastora Débora, sou casada com o pastor Marcos, tenho uma filha chamada Ana Luísa, tenho um filho chamado Marcos. Nós somos uma família que servimos a Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nós estamos perseverando na mesma fé que os irmãos acreditam que nós vamos morar no céu, na nossa mansão celestial, né? A palavra de Deus diz que aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E nós estamos aqui, queridos, ó, firme e forte no Senhor. É o Senhor que nos sustenta, querido. Porque se a gente for olhar as circunstâncias, se a gente for olhar nosso dia a dia, meu querido, a gente não sai nem do lugar. Mas é o Senhor que nos sustenta. O Senhor fala assim: vai, filho, vai que eu sou contigo, amém? Tema da palavra nessa noite está em Ageu. Gostaria de compartilhar com os irmãos. Ageu capítulo 2, versículo 9. Já gostaria de falar para os irmãos que hoje não vou ficar somente neste versículo. Nós vamos andar um pouquinho, tá? Na palavra de Deus, mas no livro mesmo de Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade, por estar na tua casa. Espírito Santo, envia, Senhor, sobre nós este lugar os seus anjos ministradores. Ó Pai amado, que o Senhor venha tirar tudo, todo empecilho, Pai, todo inimigo que queira bloquear a mente. Ó Pai amado, o inimigo que queira distrair, tirar a atenção. Pai amado, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus. Ó Pai amado, a nossa luta não é contra o nosso irmão, mas sim contra as potestades que estão sobre os ares, ó Deus. E nós nessa noite queremos, ó Pai amado, te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com a tua mão forte, com a sua mão poderosa, que o Senhor venha jogar por terra em nome de Jesus, ó Deus, toda potestade que nos impeça de ouvir e entender a tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos entender. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ter visão de águia. Abre os nossos corações para que nós possamos guardar a tua palavra, para que nós possamos ser praticantes, Deus. Continua conosco, Pai. Convenha que eu diminua, Deus, e que tu cresça em minha vida, e assim seja feita a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Podeis assentar em nome de Jesus. O livro de Ageu, do profeta Ageu, um dos menores profetas da palavra, um dos, né? Só tem 2 capítulos, é um livro bem pequeno e é um livro muito conhecido por todos nós que já estão há muitos anos na casa do Senhor. O profeta Ageu, ele foi levantado durante uma época em que o povo de Deus estava disperso. O livro de Ageu, ele foi escrito logo depois do livro de Sofonias. E eu quero voltar um pouquinho, apóstolo, lá no livro de Sofonias, que diz assim, ó, se a gente for ler o contexto de Sofonias, a gente vai entender que o povo estava ali em rebeldia ao Senhor. O povo tinha se esquecido do Senhor. O povo tinha esquecido da mão forte do Senhor. O povo tinha esquecido que Deus tinha tirado o povo do Egito, que Deus tinha tirado o povo da escravidão, e o povo estava disperso. E o Senhor me trouxe essa palavra, o Senhor me dizia, contextualizando para o nosso dia de hoje, que quantos de nós estamos muitas vezes dispersos diante da presença do Senhor? Quantos de nós estamos acomodados perante a presença do Senhor? Quantos de nós deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar para
para buscar as nossas vontades, para buscar os nossos prazeres, para buscar aquilo que me convém. Mas esquecendo que lá em Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos esquecido disso. Nós queremos primeiro buscar aquilo que nos convém, aquilo que atrai o meu coração, atrai a minha vontade. Mas o Senhor nessa noite, Ele nos exorta, querido. O Senhor nos exorta, o Senhor nos chama a atenção nesta noite para: ei, olha para mim, estou aqui. A palavra de Deus vai dizer que a mão do Senhor, ela não está encolhida para nos abençoar. Pelo contrário, a mão do Senhor, ela está estendida. E ela está estendida para mim, estendida para você. Ela está estendida para todos nós. Só que muitos estão no sono da indolência. E Deus nessa noite fala assim: desperta. Desperta, tu que dormes. Desperta, ó igreja. Desperta. Porque eu, o Senhor, já tenho me levantado. Eu, o Senhor, já estou à porta e bato. Desperta, igreja, desse sono. Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. A presença do Senhor é real nessa noite, na minha e na sua. Glória a Deus, ó Pai. E a palavra do Senhor vai dizer: Sofonias, o povo estava desapercebido, o povo estava desligado, o povo não queria mais buscar o Senhor. E o Senhor levanta mais uma vez um profeta Ageu, para levantar mais uma vez o povo de Israel, para chamar a atenção do povo de Israel, para o povo se alinhar à vontade de Deus. Meu Deus. O Senhor, Ele cuida de nós. Eu vejo como que Deus cuida de nós. Porque se o Senhor não cuidasse nem de mim, nem de você, o Senhor não traria palavras de despertamento. É verdade, meu Deus. O Senhor, Deus, fez uma promessa: estou indo para o Pai, mas estou indo para preparar-vos um lugar. Glória a Deus! O Senhor, Ele não nos abandonou. Nós não somos órfãos. O Senhor foi para nos preparar um lugar. E querido, nós temos vivido como se Jesus não fosse voltar. Você sabe por que eu falo isso? Porque se nós tivéssemos entendido que Jesus voltaria hoje, essa igreja estaria lotada. Se nós tivéssemos entendido que o Senhor voltaria agora, muitos estariam aqui de joelhos, clamando e glorificando o nome do Senhor por redenção. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Ageu, capítulo 1. Quero ler capítulo 1, versículo 1, a parte B do versículo, que diz assim: veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas entucadas, e esta casa há de ficar deserta? Uma pergunta: é esse tempo dessa casa ficar estucadas, desertas? A casa do Senhor aqui estava deserta. Não tinha ninguém. Cadê o povo? O povo estava longe. O povo estava disperso. Se dava-se em casamento, bebia-se, igual no tempo de Noé. Cadê o povo de Deus? Cadê o povo na casa? Cadê o povo ali buscando, perseverando em jejum, em oração, em busca, intimidade? Cadê o povo? Lá no versículo 3 vai dizer assim: ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos.
aos vossos caminhos. Olha o que o Senhor está despertando para mim e para você, querido, nessa noite. Aonde é que eu e você temos colocado o nosso coração? Aonde eu e você temos aplicado o nosso coração? Meu Deus. Aonde? Em qual caminho? O caminho da verdade? O caminho da mentira? O caminho da prostituição? O caminho da pornografia, do pecado, do alcoolismo, das drogas? Aonde nós temos aplicado o nosso coração e o nosso caminho? O Senhor repete esse versículo umas 2 vezes. Ele fala no versículo 5 e ele vai falar lá no versículo 7 de novo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O Senhor, ele enfatizou 2 vezes essa mesma frase. Meu Deus. Sabe o que eu entendo? Nós, às vezes, estamos distanciando do propósito de Deus. Nós temos deixado a angústia, a perseguição, não sei o que, querido, mas nós temos deixado tudo isso tomar a frente daquilo que Deus tem colocado na nossa vida como um propósito. Eu sei o que eu sou em Deus. Eu tenho a minha identidade em Deus, eu sei de acordo com a palavra o que Deus diz a meu respeito. Mas você sabe o que Deus diz a seu respeito? Você conhece o que Deus diz a seu respeito? Aonde você tem aplicado o seu coração? Aonde você tem deixado o seu coração? Aonde você tem feito caminhos? Caminhos, querido. Às vezes a gente fala assim: meu Deus, eu não aguento mais. Jesus, misericórdia. Senhor, não quero mais, eu vou largar, eu vou parar. O caminho está difícil, tem espinho, tem pedra. Mas, querido, tudo isso nos faz crescer mais e mais e mais na presença do Senhor. Aí no Ageu, mais adiante, o Senhor, lembra Ageu capítulo 1, o Senhor, ele traz ao meu coração uma analogia muito forte: a casa terrena e a casa espiritual. O Senhor, ele me desperta para algo. Nós, às vezes, queremos construir a nossa casa aqui na terra, material, querido, estou falando material, a nossa casa, linda, maravilhosa, luxuosa, com tudo do bom e do melhor, não é isso? Nós trabalhamos para isso, para adquirir de Deus, que não é nem pela força do meu braço, nem pela sua, é pela misericórdia de Deus que nós conquistamos coisas sobre a face da terra. Então, presta atenção. Nós trabalhamos, nós lutamos, construímos a nossa casa, nós enfeitamos a nossa casa, ela fica linda e maravilhosa. Uma casa adornada. Né? Só que aí, e a casa de Deus? E eu, casa espiritual? E eu, templo do Espírito Santo, como o pastor ontem falou, o pastor Hércules? E eu, em minha casa, como está? A minha casa espiritual, ela está adornada? A minha casa espiritual está edificada sobre a rocha, como diz Mateus? Que pode vir a chuva, pode vir a tempestade e ela continua de pé? Como que está a minha casa? Como que está o meu eu? Como que está o meu coração? Como que está a minha vida, minha intimidade, meu secreto com o Senhor? Senhor, Ele falou muito claro no meu coração o seguinte: nos preocupamos muito com as coisas terrenas. Estamos acumulando tesouro onde a traça corrói, onde o bicho corrói, e estamos esquecendo de construir a nossa casa espiritual, a nossa morada. Estamos esquecendo de fortalecer o nosso espiritual. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: se você ler Ageu 1,
você vai entender que o Senhor ele vai falando assim: olha, meu povo, volte-se para mim, meu povo, se arrependa, meu povo, edifica a minha casa, meu povo, venha para mim, volte-se para mim, meu povo. Aqui no versículo, tem um versículo aqui que diz assim, olha, versículo 8, diz assim: subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assombrei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. O Senhor, mais uma vez, ele pontua que a casa dele está deserta. Mais uma vez ele vai exortar: ei, meu povo, desperta, ei, meu povo, estou à porta, meu povo, eu estou vindo, cadê vocês? A minha casa está abandonada, a minha casa está desolada. Querido, essa casa aqui, o Senhor trouxe uma revelação muito forte. Quando se diz a esse versículo aqui, ó, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Por quê? Lembra do templo que Salomão construiu? Vocês lembram disso? Foi o primeiro templo. Essa segunda glória aqui que ele está falando é desse segundo templo, a restauração do templo que Salomão construiu a primeira vez. Salomão era filho de quem? Do rei Davi. O rei Davi, ele não pôde construir o templo do Senhor como ele queria, porque Deus não deixou. Você sabe por quê que Deus não deixou o rei Davi construir? Por causa do pecado de Davi. Glória a Deus. Davi não pôde contemplar um dos sonhos dele, que era ver a casa do Senhor construída. Mas o Senhor, o que ele fez? Permitiu o filho de Davi, o rei Salomão, construir. E essa glória aqui é desse templo do rei, da casa do Senhor que o rei Salomão fez. Ela estava destruída, abandonada, deserta e assolada. Mas o Senhor chama novamente o povo para a edificação dessa casa. Aí nós entramos no tema da palavra nessa noite, que é Ageu 2, que vai dizer assim, no versículo 3: quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? Uma pergunta. E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela qual? A primeira obra, o primeiro templo construído pelo rei Salomão. O Senhor fala assim: quem aqui é daquele tempo ainda, que lembra de como era a glória? Ninguém responde. Mas o Senhor vai falando: esforça-te, vai, faz, edifica a minha casa, porque eu sou contigo. O Senhor é comigo e com você, igreja. Esforça-te, glória, edifica-te. Nós só veremos a Deus se as nossas vestes estiverem brancas, limpas, adornadas. Então esforce-te. Não se perca na distração do mundo. Não se perca nas distrações do seu dia a dia. Não se perca naquilo que o inimigo coloca no seu ouvido e fala assim: ei, você não consegue. Você é um drogado, você é um alcoólatra, você é um mal pagador, você é um prostituto. Ei, não se liga a essas vozes. Lembra-te que Jesus Cristo, ele veio para salvar a mim e a você. É uma morte de cruz, morte de sangue, alto preço, querido. Já foi pago na cruz do Calvário. E porque eu e você às vezes temos nos distanciado, porque eu e você às vezes temos esquecido das promessas de Deus, porque eu e você às vezes estamos ainda tentando ser menino e menina. Nós aqui, queridos, já passamos alguns, né? Porque eu estou vendo os novatos ali. Já passamos a fase do leitinho, sabe, apóstolo? Já passamos dessa fase. O nosso alimento agora é um alimento sólido, é um alimento estruturado, é um alimento
para o próximo, aqueles que estão chegando, os novos convertidos. Mas por que a casa de Deus tem ficado deserta? Se eu e você temos o chamado, temos o compromisso, que Deus nos chama para o compromisso. Deus nos resgatou, não foi à toa não. Deus nos resgatou, querido, para nós cumprir o nosso chamado. Qual é o nosso chamado aqui, queridos? Que a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mais ainda, ide fazer discípulos. A nossa função é povoar o céu. A minha, a sua função é povoar o céu, querido. Não é ficar sentadinho na cadeira esperando descer o maná, não. Nós somos chamados para ir, para pregar, para buscar, discipular, ensinar e enviar. Aleluia! Nós somos chamados para povoar o céu. O céu depende de mim, depende de você, sim. Sim, queridos. Porque muitos falam assim: ah, salvação individual. É individual. Mas eu tenho que ajudar o meu irmão. Eu tenho que ajudar o meu irmão na caminhada. Eu tenho que ensinar meu irmão. Eu tenho que aconselhar. Se eu não fizer isso, o mundo não vai fazer. E é o que a apóstolo falou aqui: muitos já vão fora. Não, queridos, nós temos que atraí-los. Tem formas de atraí-los. A palavra do Senhor vai dizer: olha, volte-se a mim, se arrepende, edifica a minha casa, que eu edificarei vocês, eu sou com vocês, e assim eu serei até a consumação dos séculos. Aleluia! E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que o Senhor era com aquele povo, que o Senhor era com o profeta Ageu. Eu vou falar uma coisa: foi um homem muito corajoso, um profeta muito corajoso, porque em meio a um povo rebelde, longe dos caminhos do Senhor, longe da vontade do Senhor, somente um se prontificou para trazer novamente o povo para a presença do Senhor. Querido, sabe o que eu entendo com essa palavra aqui? O Senhor depende somente de um disposto. Nós temos que estar à disposição do Senhor, à disposição do Espírito Santo de Deus. Não adianta você esperar por muitos ao seu lado, não. Só você. Tem situações, querido, que vai enfrentar só você e Deus. Não adianta. Tem propósito, processo que vai enfrentar você e Deus. Na hora, seus amigos vão correr. Na hora, seus familiares vão correr. Mas porque tudo há um processo, tudo há um propósito. O propósito de Ageu aqui era o quê? Era buscar o povo, trazer o povo que estava rebelde para o entendimento e falar assim: olha, o Senhor não está se agradando de vocês, mas vamos voltar ao arrependimento, vamos edificar a casa do Senhor, porque o Senhor é conosco e Ele há de nos abençoar. Esse era o propósito de Ageu, de falar ao povo e dar o comando e direcionamento. Nosso direcionamento dessa igreja, primeiramente é o quê? O Espírito Santo. É Deus que dá para o apóstolo Sidney, e o apóstolo Sidney direciona vocês. E olha só, quantos de nós às vezes nos rebelamos contra o direcionamento do nosso pastor. Às vezes nós não queremos ouvir, às vezes nós temos sido rebeldes naquilo que Deus tem nos direcionado. Mas cuidado, querido, cuidado. Cuidado com aquilo que você tem falado. Cuidado com aquilo que você tem negado. Porque o Senhor, Ele tudo vê. A palavra de Deus fala que Ele é onipresente, Ele é onipotente, então Ele é poderoso. Senhor, nessa noite, queria dar uma palavra. Palavra, apóstolo? Queria dar uma palavra mansa, uma palavra. Mas o Senhor
ele nos atrai, querido, para exortação, para despertamento. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Sim, será maior que a da primeira. O povo subiu, buscou madeira, foi no monte e edificou a casa. E o que o Senhor fez? Se manifestou com a sua glória na restauração do templo. E quando você vai pesquisar sobre glória na palavra de Deus, glória é honra, glória é dignidade, glória é majestade de Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor que eu quero ministrar nessa noite para você é profetizar que a glória do Senhor está sobre a sua vida, que a glória do Senhor está sobre a sua casa, que a glória do Senhor está sobre o seu trabalho, que a glória do Senhor está sobre a sua vida, que a glória do Senhor está sobre a sua igreja e essa igreja. A honra do Senhor, ela vem, mas ela vem mediante a obediência. É muito bom ser honrado, é muito bom, mas ela só vem mediante a obediência. A obediência ela é fácil? Ela muitas vezes não é fácil, porque você tem que renunciar. E quando fala do ser humano que tem que renunciar, aí pega, aí dói. Aí é difícil você renunciar àquilo que você mais gosta, porque Deus nos cobra daquilo que a gente mais gosta. Muitos de nós renunciamos a muitas coisas para estarmos aqui nessa noite. E isso tem agradado o coração do Senhor. E eu quero falar uma coisa para você, querido. Eu quero falar uma coisa para você. A glória de Deus é tão forte que quando você pesquisa lá no dicionário Aurélio de Português, vai significar a mesma coisa que na palavra. Glória é honra. O Senhor testifica 2 vezes. Você sabe por quê? Ele confirma no céu e confirma na terra. Aquilo que está ligado no céu é ligado na terra. Tá bom, queridos? E eu quero falar uma coisa para você. Aonde você tem aplicado o seu coração? Aonde você tem aplicado? Aonde você tem caminhado? O seu caminho tem sido estreito ou o seu caminho tem sido caminho largo? O Senhor nessa noite te chama para você continuar, perseverar nesse caminho estreito que nós estamos perseverando. Porque no final dele vem a glória. No versículo 7, o Senhor lhe faz uma promessa, que Ele enche a casa dele com a sua glória. Aonde você pisar a planta dos seus pés, tem que haver glória. Tem que haver glória, tem que haver paz, tem que haver, querido, libertação, tem que haver transformação. Meu Deus, é forte. Espírito Santo de Deus. Ô, glória. E a palavra de Deus vai dizer uma coisa. Eu até marquei aqui, quer ver? A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Sabe o que o Senhor ele ministrou no meu coração? Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz que excede todo entendimento. Não é qualquer paz, é a paz que excede e vai muito além do meu e do seu entendimento. Muito além do nosso contemplar. Então, além da glória que Deus derrama sobre nós, Ele também se manifesta com a paz dele. Querido, entenda uma coisa: o povo de Deus tem que andar em paz. O povo de Deus não pode andar, querido, em meio à confusão, em meio à rebeldia, em meio à dissensão. O povo de Deus tem que andar na paz. Ide, dai a paz a todos. Porque vem dele, vem do Senhor. É um dos atributos do Senhor, é a paz. A paz que excede todo entendimento. Então eu quero profetizar sobre essa igreja, que a glória sim
da segunda casa será maior que a da primeira. Porque antes você era um perdido, antes você era um rebelde, antes você era um prevaricador, antes era um prostituto, antes era um pecador. Mas hoje você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então a glória do Senhor vem sobre mim, vem sobre você, e neste lugar haverá paz. E haverá paz na nossa casa, haverá paz na nossa família, haverá paz no nosso trabalho, haverá paz aonde eu colocar a planta dos meus pés. Porque o lugar onde Deus chega, o lugar onde eu e você, com a presença do Senhor, o ambiente é mudado, a casa é mudada. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos. E quero fechar aqui. Querido, meu Deus, é forte. vamos continuar. Vamos perseverar. Vamos nos ajudando uns aos outros. Porque o céu não é só para mim, o céu é para você. Mas o céu, ele é tomado à força. É verdade. Ele é tomado à força. Então, querido, não se vitimiza. Não seja coitadinho. Não, querido, seja forte e corajoso. Né? Josué fala, seja forte e corajoso. Sejamos fortes. Aleluia. Seja forte, toma postura de homem e de mulher forte. Aleluia. Ah, pastora, você não passa problemas, você não sabe o que eu estou passando. Eu também passo. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Espírito Santo de Deus sabe, e Ele vem com providência, Ele vem com cura, libertação e transformação. Eu não sei, mas o dono de tudo, o dono da nossa vida sabe. Só importa que Ele saiba. Então persevera. Persevera porque a vitória é nossa. E a glória dessa segunda casa será maior que a da primeira. Tudo vai ser melhor. Antes era tudo de qualquer maneira. Mas agora, querido, tente ser melhor. Um dia melhor que o outro. Um dia melhor que o outro. Hoje eu vou buscar mais. Hoje eu vou ler mais. Senhor, hoje eu vou... Você entende? Um dia melhor que o outro. E assim nós vamos conseguindo, e assim nós vamos avançando. Tá bom? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.